Que é o trabalho prático que nós nos propomos. É exatamente aprender a criar modelos de gestão e processos Agile. Não sei se querem fazer alguma pergunta antes de eu avançar com estas questões mais operacionais. Já Pedro, foram dormir? Não. Pedro, eu quero fazer um complemento, na verdade, naquele ponto que você tocou do MVP, e aí volta ao ponto que a colega Paula colocou em relação à centralidade no cliente, né? Porque a gente só é capaz de desenvolver um MVP se a gente tiver um outro conceito que é tão importante quanto, que é o do jobs to be done. Então, assim, o que aquele cliente precisa ou quer alcançar com aquele produto ou serviço que ele está consumindo da minha empresa. Então, muitas vezes com essa centralidade, visão de centralidade no cliente, entendendo o que ele quer, onde ele quer chegar com aquilo, a gente consegue desenvolver um MVP e ir fazendo incrementos até ter um produto final que ele precise, né? Então, só complementando o MVP com esse conceito do Jobs to be done, que certamente a gente vai falar durante o curso também. Extremamente oportuna essa colocação, Robson. Pedro, perdão. Mais algum comentário ou pergunta? Sim. Você me escuta? Eu escuto, sim. Sim. É com relação ao planejamento, né? Eu já vi algumas pessoas discutirem sobre o planejamento, porque antigamente, né, como eu sou PMI, nós fazíamos um planejamento gigante, né, do projeto inteiro, isso levava muito tempo para acompanhar e tal. Claro que a gente precisava replanejar. Como é a parte do planejamento numa metodologia Agile, por favor? Então, o planejamento é sobretudo visual. Nós vamos usar uma ferramenta muito boa para fazer isso, que é o Kanban, que usamos os tais post-its, concursos, etc. Em um planejamento continua a ser feito com alguma precisão, com algum detalhe. Mas em vez de ser um planejamento baseado em atividades, é baseado em outputs dessas atividades. Agora, a forma de registrar o plano de atividades ou o planejamento é que se tornou muito mais simples, muito mais ligeira. Uma vez estava participando numa gestão de projetos, um treinamento sobre gestão de projetos, e quem estava apresentando essa metodologia Agile era um rapaz muito novo, não, perto dos 20 anos de idade, e estava, metade da assistência era a velha guarda dos PMI. Não é? E às tantas, uma dessas da velha guarda diz, mas isso é muito bonito. Agora, e o trabalho que isso dá para fazer aí, escrever esse plano de atividades? E esse jovem perguntou, tio, você tem e-mail? E ele, tenho. Então dá aí o seu e-mail. Tira uma foto ao Kanban que ele estava a usar com os post-its e olha, o planejamento está no seu e-mail. Então, a forma do registro é muito mais fácil, digamos assim. Nós vamos trabalhar em aquilo que nós chamamos de sprints, ou seja, em milestones, em metas intermediárias. E, portanto, é uma forma menos estruturada de planejamento, mas não é por causa disso que deixa de ser menos precisa, porque as grandes etapas estão muito bem definidas. Obrigada, Pedro. E só terminando a parte do orçamento, também é feito por sprints ou por pedaços? Não, sim, é feito por. Nós vamos criar o timeline. Na experiência que nós vamos fazer orçamento do projeto. Para isso, nós vamos usar uma outra ferramenta chamada Lean Canvas, onde também de uma forma simplificada nós vamos estabelecer o orçamento por timeline, por grandes etapas, digamos assim. Ok, obrigada.
Pedro, Ari Bueno, complemento, pode ser? Por favor. Então, complementando a observação do Robson, falávamos antes em foco no cliente. Acreditamos que, num pensamento, comportamento agile, a gente definitivamente, até para ficar absolutamente claro, seja o foco do cliente, porque pode mudar um pouquinho eu pensar nele ou pensar a partir da demanda dele, efetivamente. Acho que isso pode contribuir um pouquinho para facilitar a gente praticar aí aquilo que possa ser mais amplamente um comportamento agile. Sem Procede, dúvida, essa procede. procede totalmente. Há uma grande diferença entre foco no cliente e foco do cliente, não é? Eu dou sempre o exemplo. Estava uma velhinha lá na calçada da rua, à beira da calçada, e veio um jovem muito solícito, pega na velhinha e atravessa a estrada para o outro lado. Quando chegou do outro lado, a velhinha deu-lhe umas bengaladas e disse: seu malandro, estava esperando o meu neto e você me atravessou para o outro lado da rua e ele agora não me vai encontrar. Por quê? Porque ele fez o foco do cliente. Ele pensou que o cliente, no caso a velhinha, queria atravessar a estrada e não lhe perguntou, não é? E foi criar um problema a velhinha. Então, do cliente é perguntar ao cliente o que é que ele quer. O foco no cliente é nós fazermos aquilo que achamos que o cliente quer. E raramente adivinhamos o que é que o cliente quer. Mais algum comentário que queiram fazer? Pergunta? Eu queria ainda falar um pouquinho em cima disso, Pedro, porque assim, eu tive por várias vezes essa discussão, né, do se é no, se é no do, e aí a conclusão que eu cheguei num outro grupo de estudo que eu tenho é que, na verdade, é um híbrido dos dois, porque muitas vezes o cliente nem sabe que tem um problema que você pode resolver, né? Steve Jobs falava isso, né? Esteja tão próximo do seu cliente a ponto de dizer a ele o problema que ele nem sabe que tem. Então, eu acho que tem que ser um mix das duas coisas, não uma coisa binária, né? Robson, mas parte da dor dele, né? Sim, sempre. Exatamente. Sempre. Mas você tem que conhecer a dor. Mesmo que ele não tenha consciência da solução, ele tem que ter Exato. consciência da dor. Exatamente. E aí, Pedro, só também complementando um pouquinho aí o que a Virginia colocou em relação ao orçamento, né? Da mesma forma que a gente existe lá a figura do Lean Canvas, existe o Lean Budgeting também, que ele é um conceito de orçamento mais aplicado para esteiras de projeto, enfim, para ganhar agilidade na aprovação de incrementos e coisas nesse sentido, para que, de novo, volta aquela questão do compliance que o Ari colocou, né, da burocracia. Então, o orçamento tradicional acaba sendo anti-ágil também, né? Exatamente. Posso continuar? Aqui só um comentário, Pedro. No ambiente que a tecnologia evolui muito rápido, muitas vezes o cliente ele ainda não consegue ver a aplicação, o benefício da aplicação daquela tecnologia. Então, o foco do cliente fica prejudicado por ele não conhecer os possíveis benefícios daquilo. Então, isso que o Robson comentou é importante, quer dizer, a gente tem que conhecer muito bem a jornada dele, né? Colocar os sapatos dele, os chapéus dele, e olhar junto com ele, e aí sim até ajudá-lo a diagnosticar a dor. Às vezes ele nem sabe ainda a dor, né? Portanto, não sabe como diagnóstico que fazer. Então, é como o Robson falou, né? Na verdade, é meio que um misto das duas coisas, do do e do no. Porque quando a pessoa não conhece o benefício que aquilo pode trazer, a dor também ele pode não estar sentindo, né? Ou ele pode estar sentindo a dor e não sabe que tipo de solução pode dar. Então, o foco na jornada e na visão, na perspectiva do cliente é muito importante.
Mas eu acho, estamos a falar de uma questão que é de facto uma questão delicada e de facto nós temos sempre a presunção, digamos assim, que enxergamos coisas que o cliente às vezes não enxerga, não é? E isso pode levar da nossa parte a uma certa arrogância em relação ao cliente sobre aquilo que ele precisa e que ele acha que não precisa ou que não tem consciência que precisa. Eu, pessoalmente, eu sou bastante prudente, digamos assim, nesse me substituir ao cliente. Porque é uma questão que eu sempre digo, é uma expressão que eu digo, nós devemos estar sempre adiantados em relação aos outros, mas só 15 minutos. Porque se estamos muito adiantados, vamos lá na frente e o outro não nos enxerga. Então não adianta eu chegar junto a um cliente e dizer, olha, você precisa de IoT, você precisa de inteligência artificial, você precisa de imagem, realidade aumentada, precisa disto tudo, e o cara diz assim, mas espera aí, eu ainda não tenho todos os computadores aqui com Office, ainda estou nessa fase. Eu não entendo o que é que você me está dizendo. Quer dizer, e provavelmente nós temos toda a razão em lhe sugerir um avanço tecnológico muito grande em que ele seria o primeiro beneficiado. Mas se ele não enxergar isso como qualquer coisa que lhe vai ajudar ou que é positivo para ele, isso vai criar um problema, não vai criar uma solução. Sim, então, Pedro, assim, como eu falei, né? Você chegar junto com ele, andar junto com ele com o processo na jornada dele, perceber uma dor que ele poderia resolver até antecipar uma solução, contar para ele o benefício que isso lhe traria e ele estar de acordo que aquilo de fato é um benefício, aí você está dando a ele a oportunidade de dar aquele salto do sapo, né, o leapfrog. Quer dizer, no momento que nós estamos com a transformação digital em velocidade exponencial, quando as pessoas precisam de uma ajuda para entender o benefício que aquela tecnologia pode lhe trazer ou pode trazer para o seu negócio, e você não deve se furtar a pelo menos dizer a ele o benefício. Se ele disser, não, tá bem, mas eu não quero, ok. Mas pelo menos você não deve deixá-lo na ignorância de perder a oportunidade de fazer alguma coisa diferente, porque o concorrente dele pode vir fazer na frente dele e torná-lo obsoleto. Não é como quando a gente o RH tem que ser protagonista da transformação digital. Só que o RH sempre foi, historicamente, seguidor, né? Foi, quando muito coadjuvante, às vezes muito mais figurante, né? Mas se você não o provocar, ele não parar e refletir, ele vai continuar achando a coisa, olhando sob a ótica que ele sempre olhou, que é uma ótica mais tradicionalista. E é nesse momento que você pode ajudá-lo, pelo menos, a tentar abrir os olhos dele para alguma coisa nova. Não é? Não é impossível, mas ajudá-lo a responder, não é? Sei. Eu concordo totalmente com essa sua afirmação, mas eu dividia isso em dois movimentos diferentes. Um é nós sermos evangelistas da transformação agile digital, que é que nós vamos divulgar os benefícios que a transformação agile digital trazem para a sociedade em geral e para cada uma das empresas em particular. É a nossa ação de evangelizadores dessa cultura. Outra coisa é nós estarmos a gerir um projeto no meio de um squad e começarmos a inventar soluções para um problema que não nos foi apresentado. São duas situações que eu acho que são diferentes. É isso mesmo. A gente não pode, como você diz, né, nós não vamos entregar além do que o esperado, mas não, nos cabe o papel de pedir, né, ajudar o cliente a ir um pouco além daquilo que ele enxerga, para que ele possa se antecipar até o concorrente.
Isso antes do squad começar a funcionar, inteiramente de acordo. Depois, a meio do projeto, acho que não. Depois você pode até no meio do processo, no projeto, nos sprints, nas entregas, em que você entrega para ele o mínimo produto viável, e ele pode evoluir na sua demanda. Aí você vai ter que aperfeiçoar Sim. o produto viável, não é? Exatamente. Ele no teste do produto mínimo viável vai ser o próprio cliente a descobrir coisas que ele no início não demandou, não é? Então, esse é o grande valor dos sprints e do mínimo produto viável. Você vai até onde ele enxerga, mostra, ele se apercebe daquilo e fala, opa, quero um pouquinho mais. Ah, pois não. Aí você vai. Agora tem que só tomar cuidado, porque senão você não termina o produto, não é? Não. Tem, os requisitos têm de ser sempre respeitados, não é? Senão, se o cara está sempre mudando os requisitos, não termina mais, né? Pois é, então agora no exercício prático é que nós vamos ver essas coisas, não é? Exatamente. Exatamente. Bem, essa foi uma lição que eu aprendi, afinal eu fiz 3 vezes o Agile Tech Lab. Não, o Francisco já podia estar a dar o curso em vez de estar a assistir. Bom, vamos então falar que as dinâmicas entre a criação de um modelo de gestão Agile ou um modelo de gestão tradicional respeita exatamente o conceito contrário. Não é? Num modelo de gestão tradicional, o que é que nós começamos? Começamos com a solução desenhada no topo. Pegamos, por exemplo, uma estratégia de RH, levamos a demanda que essa estratégia nos apresenta para um centro de excelência que desenvolve uma solução. Depois essa solução vai para a TI, para desenvolver um suporte tecnológico. E finalmente o RH local, o da ponta, digamos assim, vai implementar essa solução. Se nós estamos num processo Agile, é exatamente o conceito inverso. Nós começamos com uma solução desenhada pela fonte, ou seja, identificamos a dor na própria fonte. Depois, formamos um squad, que é um grupo informal, multi-skill, para desenhar essa solução. Temos o protótipo, vamos testar esse protótipo junto do cliente e depois, finalmente, temos um produto final já com suporte tecnológico. Então, enquanto no processo tradicional corremos o risco de chegar com a solução pronta e o cliente não aprovar, num modelo Agile, o cliente fez, quer dizer, a solução foi feita não a partir de um plano estratégico teórico, mas a partir de uma dor real prática. O cliente foi envolvido em todo o processo criativo, então a probabilidade de chegar no final com a solução desenvolvida com o próprio cliente e ter a aceitação total é praticamente 100%. Essa é a diferença entre criar um modelo de gestão tradicional ou um modelo de gestão Agile. Como eu disse, nós vamos usar a metodologia do laboratório Agile TX Lab, que é uma metodologia que não é um Scrum tradicional, exato, nem utiliza apenas as ferramentas do Agile, mas é fortemente inspirado nos ritos do Scrum e usa quase exclusivamente ferramentas Agile. Ele é composto por 3 grandes etapas: a disrupção, que é o porquê inovar, porque isso é muito importante, porque as pessoas não inovam porque está na moda, inovam porque têm uma dor, porque têm uma situação que elas querem resolver. Depois é o que inovar, que tipo de transformação vamos fazer, e finalmente é o como inovar. Isso leva-nos a criar um protótipo. Em primeiro lugar, eu fiz aqui uma analogia com o donut. O protótipo, o que é que seria? Seria o desenho do donut, só que não dá para degustar. O desenho eu sei que é um bolo redondo com um buraco no meio, mas não sei o que sabor tem. Agora, quando eu vou criar o produto mínimo viável, já é um donut
que é um bolo que eu posso degustar, por ainda não tem o acabamento final. O acabamento final eu vou conseguir depois de testar o produto mínimo viável, então aí depois ponho uma cobertura e capricho. Não é? Isso corresponde exatamente às grandes fases da disrupção, transformação e execução. Nós vamos começar por usar o pensamento lateral, que é uma ferramenta usada sobretudo na publicidade para criatividade e inovação, que em parte substitui design thinking. Depois vamos usar o Kanban para planejar todo o projeto e o Lean Canvas para avaliarmos o custo-benefício e a viabilidade económica do projeto. Esta metodologia permite-nos, por exemplo, entre 3 a 5 dias, criar uma nova ferramenta, o protótipo o produto mínimo viável de uma nova ferramenta de gestão ou de uma nova estrutura organizacional. E chegando até à etapa final, com o desenvolvimento do software, de 3 a 4 semanas. Então, vocês vão ver que nós vamos usar apenas 12 horas para criar um modelo de gestão de desempenho agile e vamos chegar até ao produto mínimo viável até ao final do protótipo desse gestão de desempenho, que nós vamos apresentar já com a análise funcional do software e tudo pronto para seguir para a programação, para criar o produto mínimo viável, apenas em 12 horas. O que é que nós vamos fazer? Vamos constituir squads. Cada squad é uma equipe multi-skill que é composto exatamente por responsáveis da estratégia da empresa, responsáveis do negócio, RH, TI, representantes dos clientes internos e externos, e cada squad tem de 8 a 12 membros. Nós vamos constituir um squad com 9 e outro com 10 membros. Todo o modelo de gestão de desempenho vai ser feito em conjunto pelos 2 squads. Então, um conjunto de 2 squads que trabalham para o mesmo fim, chamamos isso. Cada squad, vocês vão eleger um Product Owner, que é o responsável pelo foco na superação das dores e pela visão daquilo que vão criar. É aquele que define os requisitos do Product Backlog. E vai ter também um Scrum Master, que geralmente é um consultor nosso, mas que vocês vão ter que eleger entre vocês, que é o facilitador que garante a consistência da metodologia e da aplicação das ferramentas Scrum e Agile. A tribo é composta, como eu disse, por estes 2 squads, não é? E tem cada squad desses um Scrum Master e um Product Owner. Eu vou intervir, mas como Scrum Master Coach e como Product Owner Coach da tribo, ou seja, do conjunto dos 2 squads. Eu vou fazer coaching sobretudo aos Scrum Master e aos Product Owner de cada squad. Dificilmente eu vou intervir diretamente no squad. Eu vou dar algumas dicas ao Scrum Master e ao Product Owner de cada squad, sempre que eu achar que faz sentido, que eu possa ajudar. Esse Scrum Master e o Product Owner não precisa de ser a mesma pessoa do início ao fim do exercício. Pode ser rotativo. Vocês mesmos decidem se querem mudar a meio do processo, ou porque a pessoa está cansada, ou porque não está a prestar, enfim, o serviço que os outros gostariam, etc. E devem, sobretudo, fazer sempre uma aprendizagem colaborativa entre vocês com os erros que forem cometidos. Então, quem vai fazer parte do Squad A, e eu procurei fazer aqui uma divisão multi-skill, não é? Pelos diversos skills, são estas pessoas que estão nesta... Depois vocês vão ter os slides lá na plataforma que o Francisco apresentou e podem ver quem são os membros do Squad A.
Os membros do Squad B também estão já definidos, né? E então sobre isso não tem grande problema. O que vocês vão ter que fazer no início da próxima sessão é eleger o Product Owner e o Scrum Master de cada um deles. Os squads são um modelo organizacional que visa exatamente os conceitos do Agile, que são aqueles que eu apresentei lá atrás, relacionados com o Agile Mindset. O Scrum Master vai ter que ter este slide na mão para saber se o grupo está ou não a respeitar os conceitos Agile que o Squad deve usar. E é a obrigação do Scrum Master monitorar se isto está a ser feito respeitando esses valores. Né? O Scrum, como eu disse, é uma estrutura de gerenciamento de projetos ágil que visa criar e simplificar e flexibilizar a criação de soluções complexas. Não é? Vocês vão começar por ter o persona ou avatar para o qual vocês vão desenhar esse modelo de gestão de desempenho. Vocês não vão desenhar um modelo de gestão de desempenho para uma empresa abstrata, para uma pessoa abstrata. Vocês vão desenhar para uma pessoa concreta, que nós chamamos persona ou chamamos avatar. Que essa pessoa é um gerente de projetos, é pós-graduado em administração, nascido nos últimos anos de 70, até o início da década de 90, portanto tem uma amplitude etária grande. É uma pessoa multitarefas, capaz de realizar mais do que uma tarefa ao mesmo tempo. Valoriza a influência, desvaloriza a hierarquia tradicional. Valoriza muito o feedback, não gosta de ser surpreendido com falta de feedback. Flexível, não valoriza o horário de trabalho, gosta de home office. Valoriza o lazer e o bem-estar, mas assume compromissos profissionais, é inconformista, quer sempre entender o porquê, é imediatista e ansioso. Ou seja, quando vocês forem fazer o backlog, quando vocês forem definir as características do vosso modelo de gestão de desempenho, ele tem que agradar a esta pessoa. Portanto, tem que atender àquilo que ele valoriza e àquilo que ele desvaloriza. Ok? Alguma dúvida? Oi. Foram jantar? Tá claro, Pedro. Tá claro. Tá tudo bem. Ainda estamos aqui, Pedro. Todos nós. Assim, Não, espertos. é que eu não vejo ninguém, sabe? É um negócio estranho que eu só vejo slide, não vejo ninguém. Então a sensação é que eu estou no quarto escuro falando sozinho. Bom, então já viram qual é o persona. Agora tem uma história, tem um contexto, não é? Então, desenvolver um modelo de gestão de desempenho que tenha as seguintes características. Ele deve estar mais focado na cadeia de valor do que no indivíduo. Deve ter mais avaliações mais frequentes projeto a projeto. Deve ter avaliações pós-ação para correções imediatas. Cada grupo deve ter ciclos de avaliações diferentes na organização. As metas devem ser de curto prazo. O feedback deve ser interativo, frequente e contínuo. Pessoa pode ter diferentes líderes e estar em diferentes equipas. Aprender interativa e colaborativamente com os erros. O cliente interno deve estar envolvido na definição das metas. Quando vocês forem, como é que se define meta? O cliente tem que lá estar. Eliminar o processo de calibração, 360 graus, curvas forçadas e melhorar a correção da subjetividade sem usar 360 e as curvas forçadas. E deve ter tecnologia para agilizar o processo e permitir a gestão de equipes virtuais. Bom, quem é que vai ter isto? Product Owner, porque isto é a exigência do cliente. Product Owner vai ter o persona para saber quem é o cliente, e isto são as demandas do cliente.
Quem vai fiscalizar se o grupo está ou não a atender às demandas do cliente é o Product Owner, ou chamado PO, não é? Faz parte também do Story. Obedecer à parte que tem a ver com o desenvolvimento profissional, portanto com a formação, treinamento, há aquelas características que eu falei lá atrás, que são as características do desenvolvimento profissional Agile. Deve também atender às características da remuneração Agile, que eu apresentei lá atrás. Tudo isto o Product Owner deve controlar se o grupo está ou não a respeitar tudo isto. Não é? E deve também atender aos princípios do Agile Mindset, que eu apresentei lá atrás. Quem é que vai obedecer aos princípios do Agile Mindset? O Scrum Master, que é aquele que obriga a respeitar os ritos do Agile. Então ele vai ver se vocês vão organizar em pequenos ciclos de entrega, ou vão planejar tudo para entregar o produto mínimo viável no final, ou vocês vão entregar faseados, etc. São tudo regras que estão no Manifesto Agile que o Scrum Master vai, óbvio, a seguir, a respeitar. Esse Scrum Master também vai respeitar os grandes passos dos ritos do Scrum. Não é? Quais são esses passos? Em primeiro lugar, vocês vão receber esse persona, esse story, os princípios do Agile Mindset. Depois vão criar o backlog, que é o registro das características, funcionalidades e tecnologias e requisitos que mais agregam valor para o persona, que são segmentados em itens de backlog, chamados story point. Né? Vamos usar para isso o pensamento lateral. Definem os sprints do backlog, a partir do backlog, ou seja, as tarefas e as metas para o desenho do protótipo do modelo de gestão do modelo de gestão de desempenho, que é desenvolvido pelo Lean Canvas, do produto mínimo viável. No final de cada dia, cada squad faz um Daily Scrum Meeting, que é uma reunião que originalmente era em pé, agora podem continuar sentados, com a duração de 15 minutos, onde identificam os progressos e as dificuldades desse dia. No final de cada dia, o Product Owner apresenta à tribo, durante 5 minutos, a tribo é o conjunto dos dois squads, os progressos e as dificuldades. Depois desenham o protótipo do modelo de gestão de desempenho em conjunto e desenvolvem o Lean Canvas do produto mínimo viável também em conjunto. Os Product Owners de cada squad enviam para mim o protótipo do modelo de gestão de desempenho e o produto mínimo viável para eu consolidar e depois eu apresento as conclusões consolidadas numa reunião virtual realizada 2 semanas depois de nós concluirmos este exercício. A metodologia é aquela que eu disse, que nós vamos usar, as ferramentas, vamos usar um pouco de Design Thinking, que é uma abordagem antropocêntrica de inovação, integrando as necessidades de todos os indivíduos e possibilidades. Pensamento lateral, que é um conceito de Eduardo de Bono, para estimular o pensamento crítico e a diversidade de perspectivas de forma inclusiva. O Lean, que eliminar continuamente desperdícios e resolver problemas de forma sistemática, vislumbrando oportunidades de melhoria e ganhos sustentáveis. O Canvas, que é uma ferramenta de planejamento estratégico e conceptualização da solução. O Kanban, que é uma forma de registrar as atividades do laboratório com simbologia. E basicamente é isso que nós vamos fazer como metodologia. Pensamento lateral é de facto um processo que é usado sobretudo na inovação para publicidade e muito menos em gestão de projetos. E qual é a grande diferença de pensamento lateral para o pensamento vertical? É que no pensamento vertical ele é tipicamente cartesiano, é um processo decisório em que nós começamos com N hipóteses, vamos eliminando
por exemplo, metade das hipóteses, depois a essa metade eliminamos mais metade até chegarmos a 2 ou 3 hipóteses finais e vamos escolher uma das 3. É essencialmente um processo analítico. Um pensamento lateral, pelo contrário, ele é inclusivo. Nós começamos com N hipóteses e trazemos para essas hipóteses outras hipóteses novas para nos estimular a criatividade e formos à procura de soluções que não eram as soluções colocadas na hipótese. E no pensamento lateral nós limitamos as soluções à hipótese inicial, pensamento lateral é o oposto. Nós estamos a incluir mais hipóteses do que aquelas que estavam inicialmente planejadas. Como eu disse, o vertical é sequencial, é cartesiano, o outro é de natureza provocadora, tem saltos desconexos, aceita visões múltiplas, aleatórias, e é basicamente um processo probabilístico, enquanto que os outros seguem um caminho mais lógico, mais provável. Aqui sim, aqui isto é francamente disruptivo em relação à nossa forma habitual de ser inovador e de ser criativo. Por exemplo, esta figura, o que é que vocês pensam que é esta figura? Me digam lá. É a lateral de uma igreja? Um moinho. Uma carta aberta. Pode ser pode ser uma Envelope de carta carta. aberta, pode ser um envelope de carta, pode ser a silhueta de uma igreja. Por quê? Porque nós só estamos a atender ao azul, verdade? Se nós tivéssemos em consideração, por exemplo, os espaços brancos, podíamos chegar à conclusão que isto era um quadrado com duas figuras geométricas no meio, um retângulo e um triângulo. Porque nós não estávamos a ignorar a hipótese do branco ter algum significado. Só estávamos a usar o significado do azul. Verdade? Isto é pensamento lateral. No pensamento vertical, nós estamos basicamente a fazer um processo de aceitação e de rejeição, que é um processo seletivo, em que os juízos de valor são imediatos. Não é? No caso do pensamento lateral, estamos sempre a reestruturar a nossa percepção. Estamos sempre à procura de olhar para o objeto de uma forma diferente. Enquanto no pensamento vertical nós somos lineares. Vimos, olha, o azul. O azul é a fachada da igreja, é uma carta aberta. Nunca pusemos a hipótese daquilo ter 3 elementos lá dentro. O elemento branco e 2 elementos azuis, 2 figuras geométricas azuis. Isso é ser gerador. Isso é usar juízos de valor que são adiados para depois permitir futuras ideias na sequência. Por exemplo, que figura geométrica é que vocês formam com estas 3 figuras que estão aqui? Alguém tem alguma sugestão? Faixa de rua. Pode ser uma faixa de rua. Outra sugestão. Energia solar. Placa. Painéis de energia solar. Tudo bem. Outra. Pode reposicionar as 3 para fazer uma espécie de um catavento de três abas. Já é uma resposta um pouco mais elaborada. Já estão a imaginar uma resposta tridimensional. Por quê? Porque nós estávamos só a ver como se fosse uma figura bidimensional. E ela, de facto, pode ser uma figura tridimensional. Estão a ver? Tinha de ser Esta é a engenheiro. diferença. Esta é a diferença entre o pensamento vertical e o pensamento lateral. O pensamento lateral abre o número de soluções. O pensamento vertical vai reduzindo o número de soluções. Pensamento lateral. Vocês vão ver que isto depois, na prática, é muito mais fácil
de entender do que assim de uma forma teórica. Bom, eu não vou agora amassá-los com a apresentação da metodologia que nós vamos usar nos laboratórios, em primeiro lugar porque esgotamos o tema, e em segundo lugar porque vocês se iam esquecer até à próxima sessão, não é? Mas nós vamos usar exatamente estes banners em versão digital, não é? Onde vamos criar o Product Backlog, ou seja, as características do modelo de gestão de desempenho, usando o modelo de pensamento lateral de Eduardo de Bono. Vocês vão ter depois uma planilha de Excel, onde aquilo que nós antes fazíamos com os post-its num banner, hoje vamos fazer numa planilha de Excel. E tem aqui as regras que eu vou apresentar na próxima semana. Depois vão planejar o desenvolvimento do protótipo usando o Kanban, não é? Que também vão usar uma versão feita em Excel para prototipar esse Kanban. E finalmente vão fazer a avaliação de custo-benefício desse protótipo, usando o Lean Canvas do produto mínimo viável. Desse protótipo vocês vão desenvolver. E entre elas está a questão do investimento e a questão do planejamento e desenvolvimento. Tudo isso eu vou explicar durante o nosso próximo encontro. Está aqui o passo a passo que vocês vão ter que desenvolver e no final é suposto que, passado esse tempo, vocês apresentem um produto mínimo viável de um modelo de gestão de desempenho.